Mas, enfim, fui ser piloto, né? E aí comecei a voar. E depois de uns anos voando, até por curiosidade mesmo, eu sempre tive aptidão com máquinas e etc. Sempre tive curiosidade e eu sempre gostei da máquina avião. E eu comecei a olhar para o lado. Foi aí que eu comecei Depois que eu comecei a voar, eu falei, opa, peraí, vamos olhar para o lado agora, vamos respirar um pouquinho, né? E aí comecei a ver como era legal toda essa parte dos bastidores, não só da operação, como tudo que envolve, né? Quer dizer, toda aquela parte que até tem uma coisa até meio poética, né? Do voo, quer dizer, de alguém ter imaginado lá atrás, quer dizer, como é que eu vou fazer isso aqui voar? Então, quer dizer, alguém transformou essa coisa em e trouxe essa coisa da imaginação para o mundo físico, né? Então, quer dizer, como é que essa transformação, como é que essa coisa do voo, quer dizer, fisicamente falando, e a máquina, como é que ela faz, o que ela tem que ter, quer dizer, um avião pressurizado para voar no 450, quer dizer, a 900 km por hora, o que você tem que ter para aquilo? Então, quer dizer, a construção aeronáutica ela tem um negócio muito legal que tudo que a gente tem ali, né, é pensado para ser o melhor possível que a tecnologia pode oferecer naquele momento. Não existe mais ou menos, né? Quer dizer, ali você tem que ter o melhor. É diferente de um outro produto qualquer, que hoje a gente tem até a obsolescência programada aí, né? Quer dizer, para fazer as coisas durarem menos. No avião, não. No avião você tem que ter o que tem de melhor naquele momento. Então, quer dizer, isso é muito legal. Como engenheiro e como, vamos dizer assim, curioso e admirador de inventores e invenções, quer dizer, isso é muito legal, porque você consegue ter ali numa máquina tudo que tem de melhor disponível naquele momento. Então, quer dizer, isso aí começou a me fascinar cada vez mais, e eu comecei a falar, putz, tem coisa aqui, sabe? Tanto do lado de engenharia como do lado de manutenção. E voltando lá atrás para a tua pergunta, quer dizer, uma das grandes lições foi o quê? Foi justamente que existem outras coisas, existem outras maneiras da gente gostar de aviação e participar da aviação sem ser como piloto. Não desmerecendo lá de piloto, obviamente, mas assim, abrir os olhos que, pô, tem muita coisa interessante para ser feita dentro da aviação, sabe? O voo é uma delas. Ainda cola 10 Gol 5629. Sejam muito bem-vindos mais uma semana aqui no Farol de Pouso. É um prazer enorme ter vocês com a gente aqui hoje. Estamos recebendo o Eduardo Miescalo. Vamos falar de um monte de coisa legal. Não vou dar spoiler do episódio hoje. Antes da gente começar essa conversa, eu quero mandar o nosso agradecimento, nosso reconhecimento para os nossos patrocinadores e apoiadores aqui do podcast, começando pela Realizar Escola de Voo lá no município de Torres, do Rio Grande do Sul. Para você que quer tirar suas carteiras, está voando profissionalmente mundo afora, entre em contato com eles, pode você vir pelo Farol de Pouso, que eles vão fazer um preço super bacana para vocês. Uma das ferramentas que você vai precisar para ser um piloto profissional é conhecer de fatores humanos. E para isso a gente tem a FCT, Human Development, que produz conteúdo e dá treinamentos de fatores humanos, tanto para sua operação aérea quanto para você que trabalha em qualquer tipo de atividade que envolva uma equipe. Entre em contato com eles também, que eles vão te ajudar a melhorar a sua performance. E por último, o FP Aviation, que é o nosso projeto aqui do Farol de Pouso, que te ajuda com o seu certificado de ICAO, para você que está se preparando para a sua primeira entrevista numa companhia aérea, num táxi aéreo, e para você que está pensando em expatriar, e vamos ter produtos novos sendo lançados agora em 2025. Entre em contato com a gente aqui no FP Aviation, que a gente tem uma equipe completa de instrutores para te ajudar. Dito isso, boletos pagos, eu estou aqui hoje em tripulação simples com o Conrado. Obviamente o Conrado é o comandante da coisa toda, não eu, porque o que eu tenho de vida, ele tem de tempo de voo. E também estamos recebendo o Eduardo Miescalo para a gente ter um papo super bacana que vai envolver um pouquinho de história na aviação e empreendedorismo, pelo que eu entendi aqui no nosso formato. Eduardo, seja muito bem-vindo ao Farol de Pouso.
Muito obrigado novamente aí pelo convite, um prazer aí estar com vocês e pelo pouco que eu te conheci aí, o Conrado já conheço, quer dizer, vai ser muito bacana aí, tenho certeza que vai ser legal. Bom, depois do Henrique me chamar de velho, né, na cara dura, mas tudo bem. Eu senti uma rixa aqui no warm-up e apareceu um ciúmes aqui, né, porque... Mas deixa quieto. Mas, bom, aqui eu quero dizer que é mais uma vez um prazer da gente estar gravando um podcast. Eu estou conseguindo gravar um podcast no lado pessoal. Eu não tenho conseguido estar presente em todos recentemente, então é uma alegria. E aqui vai ser um papo, é o seguinte, quem está ouvindo até agora, então fica aqui, que a gente vai falar com um cara que já foi comandante de 320, já voou 777, já foi flight standard, o cara é dono de uma empresa de manutenção de aviões, o cara já escreveu livro, o cara é checador ANAC IFA de Phenom 100 e 300, ou seja, o cara tem um currículo monstro. Você abre o LinkedIn dele aqui, que eu tô com ele aberto aqui, se dá uns 5 scroll down aqui para aparecer todo o currículo do cara, né? Pô, então vai ter muito papo legal e o legal do Miescalo é que além dele ser muito gente boa, ele navegou em várias áreas da aviação, né? E isso é o que a gente quer, acho que explorar com você, Miescalo. Todas essas áreas que você já passou e vive, né, na aviação para trazer uma perspectiva diferente, não só da aviação comercial, não só do voo, numa empresa aérea, mas de outras áreas para a gente conhecer mais também nós aqui, né? Eu, o Henrique, né? A gente ouve muito sobre empresa aérea, mas eu quero muito saber como é que é essa parte de manutenção, como é que é você ser dono de uma empresa, como é que é você ser um escritor famoso, best-seller aí, né? E, cara, bem-vindo, um prazerzaço ter você aqui, a gente se encontrou recentemente aí no Brasil, a gente teve um almoço num lugar maravilhoso, então, e é uma honra estar com você aqui no podcast. Eu queria que você, assim, em poucas palavras, pudesse falar para quem não te conhece, quem é o Miescalo, além desse currículo que eu já mencionei aqui. Olha, obrigado aí pela honra e pela apresentação. E olha, eu acho que assim, o principal, que até eu acho muito legal, essa iniciativa de vocês do podcast, que eu acho sensacional, que o grande sentido sempre na minha carreira, assim, além da realização pessoal, foi justamente esse fato da gente ter alguma coisa para devolver e para oferecer, sabe? A gente sendo instrutor e fazendo tudo que faz, eu acho que tem um lado, como eu falei, da realização pessoal, mas tem esse lado também de você ser apaixonado pelo que você faz e tentar transmitir isso e tentar, na medida do possível, ajudar todo mundo, seja os que estão iniciando, seja os que já estão no meio da carreira, a construir uma coisa bacana, sabe? A se desenvolver também. Eu acho que isso deveria fazer parte da vida profissional. Cada um é cada um, mas enfim, eu acho que isso é uma parte importante da vida profissional. Você, às vezes nem numa posição formal, mas você conseguir retribuir, né? Essas coisas, essas vivências que a gente tem, etc. Então, assim, fica aqui o meu reconhecimento aí pela tua iniciativa, que é muito legal. É uma forma de retribuição muito importante, muito bacana. Bom, a parte que você já falou, eu acho que toda a construção da carreira, da minha carreira no caso, eu estaria mentindo se eu dissesse que ela teve um planejamento assim, todo, desde lá de trás, que eu vou fazer X, Y, Z e vou chegar aqui, ali, não. Eu comecei como a maioria dos pilotos, eu fui para o aeroclube cedo, com 15, 16 anos, e comecei a voar na executiva com 18 anos, voei até os 25 anos na aviação executiva, isso em Londrina, no Paraná. Voei King, Cheyenne, Citation, fiz lá as minhas horas de voo, mas quando eu tinha uns 25 anos, isso era ano 2000 mais ou menos, o táxi aéreo que eu voava quebrou e eu acabei, já tinha uma
desde sempre uma fascinação pela máquina do avião também, não só pelo voo. Sempre gostei da máquina, sempre fui apaixonado pela máquina que é o avião e as coisas que envolvem, desde o projeto até a construção e a operação. E aproveitei talvez essa brecha na minha carreira de voo para mudar para Curitiba e estudar engenharia mecânica. Eu já tinha começado engenharia, mas tinha começado engenharia elétrica. Na época não tinha mecânica em Londrina. Mas eu aproveitei essa brecha, transferi o curso para mecânica, fui para Curitiba e fui fazer os cursos de mecânico lá no Aeroclube do Paraná. Então fiz lá... Essa brecha forçada, né? Porque a taxa fechou e você ficou desempregado, né? Não, e essa época a aviação comercial não estava contratando, estava tudo meio parado, assim, muito parado. Sim. E eu falei, bom, talvez isso seja, né? Vamos fazer aquela velha história, vamos pegar o limão e fazer uma limonada, né? Então vamos aproveitar esse tempo e vamos fazer alguma coisa, né? Como eu disse, unindo essas duas coisas, né? A busca de conhecimento e desenvolvimento com aproveitar o tempo, né? E aí eu peguei, no primeiro ano e meio que eu estava em Curitiba, fazia a faculdade e os cursos de mecânico. Acabei fazendo as 3 provas teóricas, as 3 CCTs de célula, GMP e aviônico. E entrei na TAM, na época TAM, como estagiário. Na manutenção. Isso, de manutenção. Uhum. E comecei a trabalhar lá como estagiário mesmo, trabalho de estagiário, né? Uhum. Mas isso na pista mesmo, com os aviões. Então, quer dizer, não era responsável por um avião porque não tinha carteira ainda, mas comecei a trabalhar com os aviões ali na pista. Então, fazia aquela história de desde abastecer cilindro de nitrogênio até organizar os pneus ali os sobressalentes ali para as aeronaves e peças e todo o equipamento de apoio. E aos poucos fui indo, chequei as carteiras, fui fazendo a faculdade trabalhando de mecânico. Eu trabalhava, no caso, das 6 da manhã ao meio-dia, lá no Afonso Pena. Então, quer dizer, no inverno era cruel, mas ao mesmo tempo, cara, é tão engraçado como a perspectiva é tudo, né? Era um negócio que me dava tanto prazer de estar ali perto dos aviões, quer dizer, de estar perto de um Airbus, na época tinha um Fokker 100, de poder chegar ali de manhã e entrar nos aviões, sentir o cheiro de querosene ali, que era a melhor parte do meu dia, assim, praticamente. Era das 6 da manhã ao meio-dia que eu ficava ali e depois ia para a faculdade à tarde, à noite. E aí fui indo, chequei as carteiras, continuei na faculdade, me formei, trabalhei um tempinho daí na parte de planejamento de manutenção. Na época tinham 6 pernoites em Curitiba, então fazia o planejamento de manutenção desses pernoites, envolvia logística de peças, mão de obra, ferramentas especiais, caso precisasse, etc, etc. E depois de um tempo fiz migração interna. Eu já tinha as horas de voo do tempo que eu tinha voado, fiz migração interna e acabei indo para copiloto 320. Uhum. E aí fui copiloto 320, 777, comandante 320. Nesse meio tempo trabalhei no Flight Standards, alguns anos, né? Tanto na época do 320 como do 777. E depois chegou um momento que uma nova encruzilhada na vida, que justamente por causa dessa paixão pela manutenção apareceu a oportunidade de adquirir uma oficina de manutenção aeronáutica. E aí a gente, que eu sei que você é um pouco assim também, Conrado, pelo que já deu para perceber, a gente gosta de confusão, sempre. Estabilidade, cara, eu falo, estabilidade então, é para os fracos, cara. Então, e aí eu falei, putz, sabe quando assim, tá tudo certo, vou arrumar alguma coisa para me incomodar? Aí acabei comprando a oficina era em Curitiba, e por causa disso parei de voar profissionalmente, né? E aí fui cuidar da oficina, e aí a oficina acabei trazendo ela para Bragança Paulista depois de alguns anos. Não, mas espera aí, Missalo, desculpa te interromper o timeline, mas antes disso teve um momento que a gente acabou se conhecendo, que você, antes de você parar efetivamente de voar ou se desligar da TAM, né? Você estava trabalhando como GSO, né? Isso. Gerente de segurança operacional, e aí eu tenho que mencionar a ABS aqui. Toda vez que eu
que eu gravo um podcast, eu tenho que mencionar, porque é a minha empresa do coração aqui. Então, você acabou sendo designado para fazer a transição, né, da ABSA para a Latam Cargo, né, e trabalhar lá na parte de GSO dentro da ABSA, né? Isso, então, você também teve essa passagem trabalhando com gestão de segurança. Tá? Isso. Dentro desse período administrativo aí, teve um período que aí estava tendo essa transição, né? Porque a ABSA era uma empresa que não tinha nada a ver com a TAM, né? Antigamente. Era uma empresa independente, a TAM era uma empresa, a ABSA era outra. E quando houve, vamos dizer assim, não sei do que a gente pode chamar hoje, de fusão, de compra, etc., mas enfim, que começou a surgir a Latam, a ABSA veio para o guarda-chuva do Brasil, né? Então, quer dizer, eu peguei esse período de transição, né, da parte de segurança operacional lá da ABSA para a futura Latam, né? Então, foi o finalzinho ali da passagem pela antiga TAM, né? E nessa época você já tinha comprado a oficina? Não. Aí que tá, não. foi justamente por esse motivo que eu acabei saindo da ABSA, no caso, né? Então foi esse. Porque eu tava pensando aqui, cara, o cara compra uma oficina, aí o cara é GSO de uma empresa aérea, ainda tem uma oficina. Eu falei, não é possível o cara conseguir. Não. Isso é impossível. Hoje eu te digo assim, com toda certeza, talvez na época eu não soubesse disso, mas hoje é impossível porque qualquer um que tem uma empresa sabe, ela, vamos dizer assim, não no sentido negativo, mas ela te absorve assim, totalmente, assim, de 24 horas por dia, é como um filho, né? Você está pensando na empresa, você dorme pensando na empresa, acorda pensando na empresa, desde o aspecto financeiro até o operacional, ou quer dizer, os planos para o futuro, enfim, mas não teria condição. Então, por isso que eu acabei optando por comprar a empresa e me desliguei da ABSA, no caso, na época, né? E aí você comprou, eu te interrompi, você comprou a oficina e operou um pouco em Curitiba um tempo e levou ela para Bragança, né? Isso, porque na verdade a ideia sempre foi trazer a oficina para São Paulo, sabe? Porque não adianta, eu adoro Curitiba, nada contra estar em Curitiba, mas a aviação em termos de mercado não tem igual São Paulo. Então eu já tinha um plano de trazer a oficina para São Paulo. E aí um cliente meu, que são 3 irmãos, um cliente meu que acabaram virando amigos, acabou pegando o hangar em Bragança num negócio e me levou para conhecer o hangar. Eu me apaixonei, falei, não, a gente tem que vir para cá, tem que vir para cá, tem que vir para cá. E aí ele acabou virando meu sócio na oficina e a gente transferiu a oficina para Bragança Paulista. E depois aí fiquei um tempo só na oficina, mas aí surgiu a oportunidade da instrução no 320. A TAM estava começando na época o programa de aeroviário, dos aeroviários serem instrutores de simulador do 320. E aí eu acabei entrando na primeira turma de aeroviários e me apaixonei pela instrução de simulador. Nunca tinha dado instrução de simulador. Achei assim sensacional, uma coisa em termos de realização pessoal e profissional, incrível, assim. E acabei me envolvendo muito nisso. E, assim, foi um presente. Acabei encontrando uma coisa inesperada, assim. Não que eu achasse que eu não ia gostar, mas foi um negócio, assim, sensacional. E fiquei 4 anos nessa posição e depois acabei me transferindo para a instrução do Phenom. Onde eu estou até hoje. Faz 2 anos e pouquinho, já 2 anos e meio. Então, assim, resumindo assim... Coisa assim, né? Coisa simples na vida, né? Essa posição, porque no exterior essa posição chama SFI, né? Isso. Synthetic Flight Instructor, né? Isso, o cara que é o instrutor de solo só, né? Tem um nome específico? Tem um nome específico no Brasil essa posição? Ou é instrutor?
É assim, na verdade, assim, não existe um nome oficial pela ANAC, vamos dizer assim, né? O que existe na Latam, por exemplo, é consultor de treinamento de simulador, é o nome da posição que eles dão. Mas seria o SFI, né? Seria o SFI, que é o Synthetic Flight Instructor, que é a posição só de terra mesmo, né? Isso. Era mais por curiosidade, porque para mim, SFI, eu sei que isso é uma novidade no Brasil, assim, novidade. Isso é uma coisa mais recente, né, dos últimos anos no Brasil que foi feito, né? Porque exatamente. na época que eu voava aí, não conhecia instrutores de solo, assim, talvez um ou outro, sim, mas agora é uma coisa muito comum, né? As empresas usam bastante. Exatamente, até porque, que nem eu fui da primeira turma de aeroviários da Latam, eu não sei dizer com relação a Gol e Azul exatamente, mas isso foi em 2018. 2018 para 2019, se não me falha a memória. Então, quer dizer, é muito recente. Essa posição é muito recente. Eu acredito que as outras empresas não devem... Essa posição não deve ser muito mais antiga do que isso. Porque, assim, até então eram os próprios comandantes da rota que vinham da instrução do simulador. Só que, logicamente, com essa pressão por produtividade e etc., acabou que peraí, nós estamos tirando um comandante ali da rota para a instrução do simulador, será que não existe uma outra maneira da gente fazer isso? E que assim, por um lado foi até legal, por quê? Porque a instrução desse simulador, claro que toda a experiência da rota é muito valiosa, mas a instrução do simulador ela é uma posição que demanda dedicação e demanda conhecimento do próprio ambiente do simulador, é uma sala de aula muito peculiar ali. Então, quer dizer, o instrutor de simulador, se você vai lá uma vez por mês, que seja 2 vezes por mês, e está voando na rota, é totalmente diferente não que os instrutores de rota não sejam dedicados, não é isso, mas a atenção dele está dividida. Um instrutor de simulador, um SFI, né, ele está respirando aquilo todo dia, o dia todo. Então, quer dizer, existe uma diferença nessa parte da entrega. Não estou dizendo nem em termos de qualidade, mas até de produtividade mesmo, sabe? Eu acho que foi uma coisa que eu acho que positiva que aconteceu, sabe? E obviamente existe isso porque acaba saindo mais barato para a empresa, né? Então é um ganha-ganha dos dois lados, né? A empresa ganha por economizar um pouco por cada instrutor, né? E também ganha um pouco, é o que você falou, né? Dessa otimização, né? Do treinamento, né? De exatamente. Você tá ali sempre up to date, né? Com o simulador, né? Exatamente. Com as questões, porque quem dá a instrução sabe, né? Que a instrução de rota, a instrução de simulador são coisas muito diferentes, né? Exatamente. São modelos de instrução completamente distintos, né? Então você tem que usar recursos diferentes, e o ambiente, obviamente, é completamente diferente. Exatamente. Né? Até porque no avião você não pode usar esse recurso de vamos deixar ele errar, né? Então, exatamente. Então, eu acho realmente essa oportunidade de dar instrução do simulador e ter pessoas, né, que sejam designadas só para isso, eu acho que isso enriquece bastante também o treinamento, né? A interação com o pessoal da linha também, isso é uma coisa bem, bem interessante. E isso não necessariamente tirou os comandantes da rota do simulador, né? Pelo contrário, acho que teve uma interação muito interessante, que é de vários pontos de vista, até porque os aeroviários, o perfil de um instrutor, um SFI no Brasil hoje, ele é muito variado, tem desde comandantes de linha aérea aposentados até ex-militares e ex-comandantes de outras companhias aéreas. Então, quer dizer, é uma troca de experiências muito bacana. Eu acho que veio enriquecer muito, assim, sabe? Veio trazer coisas diferentes, coisas novas, experiências diferentes e das mais variadas. Então, acho que foi um negócio muito legal que aconteceu. Sem dúvida. Eu sou totalmente eu sou totalmente a favor disso. Bom, e aí, cara, você falou sobre paixão, né? Várias vezes. Putz, eu sou apaixonado por avião, apaixonado pela parte mecânica do avião. Aí você falou que se apaixonou pelo hangar. Aí tem um fato curioso, né, cara? Você se apaixonou tanto por esse hangar aí que você acabou indo morar no hangar e mora até hoje, né, cara? Então,
como até já te contei, falando um pouquinho até da vida pessoal aí, quando eu mudei quando a oficina ela mudou para Bragança da virada de 17 para 18, né? Foi exatamente na virada que a gente quis aproveitar o final do ano, que o movimento já é um pouco menor, para fazer essa transição. E aí a gente foi fazendo assim, ao longo do mês de novembro e dezembro, a gente foi fazendo uma transição dos jatos e turbohélices para Bragança. Em janeiro, a gente, praticamente no comecinho de janeiro, virou a chave para Bragança. Continuou fazendo alguns aviões a pistão em Curitiba, como fora de sede, para daí fazer a transição definitiva para Bragança, lá para o meio de fevereiro, por aí mais ou menos. Então, assim, nesse meio tempo, eu acabei me separando no meu primeiro casamento, e aí não tinha casa oficialmente em Bragança. Eu tinha um quartinho. O hangar tem 4 suítes lá boas, que eu acabei pegando uma suíte daquela como minha casa em Bragança. E aí, quando aconteceu tudo isso, eu falei, putz, quer saber? Eu vou ficar aqui no hangar mesmo. Adorava morar ali. O aeroporto, a gente que gosta, é um lugar, tem uma energia sensacional, né? Então, quer dizer, eu falei, quer saber? Eu vou ficar por aqui mesmo. E aí fui melhorando ali, fui fazendo uma reforminha aqui, um negócio ali, não sei o que lá, e acabou que eu tô lá até hoje. Pô, você falou que amava sentir cheiro de querosene, que gosta de avião, perfeito, né, cara? Você tá morando num lugar perfeito para você. Não, então, e é uma delícia morar ali, sério, para mim, assim, eu sei que eventualmente eu vou acabar saindo de lá, tudo, por várias razões, mas enfim, é muito gostoso porque eu tô ali em casa, às vezes eu desço ali, vou ali no hangar e sempre tem alguém ali, sempre tem alguma coisa acontecendo, e entro no avião e desço ali no outro hangar também, e encontro com alguém que tá ali de bobeira, entendeu? Então, assim, ali e o aeroporto de Bragança, no caso, é um aeroporto que ele é um aeroporto mais tranquilinho, assim, não é um aeroporto comercial, tudo. Então, é uma paz ali também, sabe? Às vezes o barulho quem faz é a gente que quando tá girando o motor ali, mas fora isso, é uma paz ali à noite, é uma tranquilidade. Então, quer dizer, é um lugar muito bacana de morar ali. Para mim Fora que você paga um IPTU só, né? Então... tem isso também. Pô, né? Cara, hoje em dia vai ter vantagem, né? Exatamente. E ainda se quiser, tem a lagoa ali do lado para ele dar uma volta, ver um parque, ver um pouco de natureza, tá perto do shopping, tem bastante coisa ali. E o aeroporto ali é um lugar nobre, né, cara? Você tá do lado do lago ali, tem tudo ali em volta, então assim, é sensacional. Ali é muito legal. Vai me dar um aperto no coração quando tiver que sair de lá, mas enfim. Cara, pensa no cara que é apaixonado na aviação, né? De todas as formas. O cara literalmente respira aviação 24 horas, né, meus caras? E ainda dá para casar com uma paixão de futebol, que tem uma peculiaridade de Bragança, que a perna do vento para 1/6, você passa em cima do estádio. Então, você quer ver um jogo de cima, fica fazendo TGL e assiste o jogo. Cada volta você assiste um pedacinho do jogo. É verdade. Mas o São Paulo não joga em Bragança, então eu não precisa ir lá. Né? Quando joga é uma experiência traumática, mas não é esse o objetivo hoje. Cara, eu queria... Bom, você está hoje trabalhando como SFI, dando instrução de Phenom, né? Isso. Como instrutor e checador de Phenom. Agora, eu queria explorar um pouco mais essas... porque você, cara, você já navegou em diversas áreas da aviação, né? Você começou trabalhando em empresa de táxi aéreo, depois você foi para trabalhar como mecânico mesmo de pista ali, né? Você teve com a mão literalmente na graxa ali, né? E depois você passou para aviação comercial, você voou... Depois eu vou deixar uma pergunta para o final. Você voou Airbus, depois voou Boeing, depois voltou para o Airbus. Você sabe qual é a pergunta. Depois você virou... Você virou empresário, né? Você é empresário, virou empresário e virou instrutor, né? Então, cara, você passou por diversas áreas e
E eu queria tentar fazer uma conexão entre essas áreas. Eu queria, assim, tentar tirar de você o que você aprendeu de cada uma delas, o que você pode, assim, falar, e o que cada uma contribuiu com a outra, sabe? Porque eu acho que as conexões são muito importantes, a gente conseguir extrair de uma pessoa que tem uma experiência tão vasta como você, que é muito raro a gente ver pessoas assim, né, que tiveram passagens. Porque, cara, o piloto, a gente nasce com o sonho de ser piloto pro resto da vida. A gente que é moleque, acho que era o seu caso também, moleque ali. Sim, sim. Você via lá sonho é ser comandante do 747, né? Sim, Todo sim. mundo, cara, na nossa época. Hoje os caras nem sabem mais o que é o 747. Sim. Mas esse era o sonho, cara. Então aí você acabou mudando, né, isso, e você teve que tomar uma decisão difícil, eu tenho certeza que foi muito difícil, de parar de voar, né, porque o sonho sempre, ele nunca morre, né. Então eu queria ouvir um pouco mais dessas conexões, assim, você já falou aonde você esteve, mas como é que as coisas se conectam? Então, eu dei uma resumida, bem resumida, né, na trajetória, mas assim, talvez assim, para mim, uma das principais que veio lá no comecinho, é como você acabou de falar, a gente, quando a gente tem essa coisa de voar, de gostar de aviação, tudo, quer dizer, existe uma coisa em comum em muitos pilotos, que é desde moleque você já, desde muito novo, às vezes você já tem aquela coisa com você desenha avião no caderno da escola, você tem aquela, né, na nossa época não tinha internet, nada, né, quer dizer, você compra as revistas de avião, né, eu tinha um caderno que eu recortava todas as fotos de avião que eu vi em outras revistas, sei lá, na Veja, aí recortava e colava naquele caderno tudo que eu via de avião e etc e tal. E a gente, por gostar de aviação, a gente acaba tendo a figura do piloto como catalisador dessa coisa, né? Quer dizer, para a gente, o objetivo é o piloto, entendeu? A gente, até por falta de conhecimento mesmo, a gente não para pensar em tudo que está envolvido ali. Quer dizer, às vezes até tem um ou outro que fala, não, eu quero ser engenheiro aeronáutico, ou eu quero ser, sei lá, mecânico, etc. Mas acho que a maioria acaba pensando no piloto e a gente acaba não olhando para o lado, seja por uma paixão ou seja por qualquer outra coisa, a gente foca naquilo e vai, né? Então, quer dizer, e foi o meu caso, quer dizer, para mim era ser piloto, não tinha outra alternativa. E foi o que eu fiz. Como eu comentei agora há pouco, eu com 15 anos já tinha todos os livros do PP, já estava estudando. Com 16 anos eu virei, na época eu era Clube de Londrina, tinha uma figura de monitor de instrução, que aí ajudava o instrutor nas aulas teóricas e tal, e acabei ficando... Então, quer dizer, quando eu cheguei a fazer a prova do PP, eu já sabia o negócio decore salteado até do PC, porque eu ajudava nas aulas do PC também. Então, acabou que eu fui para esse lado, né? Então, tirei o PP em Londrina, depois fui para Belém Novo, tirei o PCFR em Belém Novo e tirei o Multi no Aeroclube de São Paulo, que aí o Multi acabou sendo uma coisa... um pouco mais, assim, apressada, porque eu acabei não tirando o multi lá, por causa da parte até financeira, e deixei só o PCFR mono. E acabou aparecendo um emprego para voar um Carajá em Londrina, de copiloto, mas eu tinha que ter o multi. E o emprego, um amigo meu que estava voando, ele falou, só que eu vou sair daqui a 15 dias, você tem 15 dias para tirar o multi. Corri no Aeroclube de São Paulo, até o Trivela, que hoje é comandante da Latam, ele me ajudou muito. Ele falou, não, vamos dar o jeito. E ele me deu instrução e fiz o cheque, deu tudo certo, consegui um emprego. Mas, enfim, fui ser piloto, né? E aí comecei a voar. E depois de uns anos voando, até por curiosidade mesmo, eu sempre tive aptidão com máquinas e etc, sempre tive curiosidade, e eu sempre gostei da máquina avião. E eu comecei a olhar para o lado, foi aí que eu comecei depois que eu comecei a voar, eu falei, opa, peraí, vamos olhar para o lado agora, vamos respirar um pouquinho, né? E aí comecei a ver como era legal toda essa parte dos bastidores, não só da operação, como tudo que envolve, né? Quer dizer, toda aquela parte... que até tem uma coisa até meio poética, né, do voo, quer dizer, de alguém ter imaginado lá atrás, quer dizer, como é que eu vou fazer isso aqui voar? Então, quer dizer, alguém transformou essa coisa em
e trouxe essa coisa da imaginação para o mundo físico, né? Então, quer dizer, como é que essa transformação, como é que essa coisa do voo, quer dizer, fisicamente falando, e a máquina, como é que ela faz, o que ela tem que ter, quer dizer, um avião pressurizado para voar no 450, quer dizer, a 900 km por hora, o que você tem que ter para aquilo? Então, quer dizer, a construção aeronáutica ela tem um negócio muito legal, que tudo que a gente tem ali, né, é pensado para ser o melhor possível que a tecnologia pode oferecer naquele momento. Não existe mais ou menos, né? Quer dizer, ali você tem que ter o melhor. É diferente de um outro produto qualquer, que hoje a gente tem até a obsolescência programada aí, né? Quer dizer, para fazer as coisas durarem menos. No avião, não. No avião você tem que ter o que tem de melhor naquele momento. Então, quer dizer, isso é muito legal. Como engenheiro e como, vamos dizer assim, curioso e admirador de inventores e invenções, quer dizer, isso é muito legal, porque você consegue ter ali numa máquina tudo que tem de melhor disponível naquele momento. Então, quer dizer, isso aí começou a me fascinar cada vez mais, e eu comecei a falar, putz, tem coisa aqui, sabe? Tanto do lado de engenharia como do lado de manutenção. E voltando lá atrás para a tua pergunta, quer dizer, uma das grandes lições foi o quê? Foi justamente que existem outras coisas, existem outras maneiras da gente gostar de aviação e participar da aviação sem ser como piloto. Não desmerecendo lá de piloto, obviamente, mas assim, abrir os olhos que, tem muita coisa interessante para ser feita dentro da aviação, sabe? O voo é uma delas. E é a mais visível, né? Obviamente, para quem está de fora. Mas não é a única. E assim, hoje eu arrisco dizer que as outras têm tanta realização e tanta recompensa, talvez, como o voo, sabe? Eu acho que o voo é sensacional, mas eu acho que uma das grandes lições que vieram dessa época foi justamente isso, que tem coisas além do voo. Então, por exemplo, hoje, às vezes quem está começando, está fazendo o PP e acaba sendo, às vezes, né? Você sabe disso como aviador, quer dizer, você acaba virando uma referência na família e nos amigos com relação a isso, né? Ah, meu filho quer fazer curso de piloto, ou o primo do meu primo, não sei o que, lá, e você acaba virando uma referência. E eu sempre falo, isso é uma coisa que eu sempre falo, quer dizer, lembre-se que voar não é a única maneira de gostar e de contribuir com a aviação. Você pode contribuir de outras maneiras, até uma coisa que a gente estava falando aqui antes, quer dizer, você às vezes nem vai conseguir voar, não por escolha sua, mas às vezes uma restrição médica, uma coisa assim, ou às vezes você não vai gostar do voo, quer dizer, você gosta de avião, mas você não sentiu aquela aptidão para o voo, né? Para aquela parte do voo, de pilotar um avião. Então, quer dizer, isso não vai acabar com a tua carreira na aviação. Existem muitas maneiras de você participar de uma maneira muito legal na aviação sem ser o voo. Então, quer dizer, isso para mim foi uma das coisas que já começou ali lá atrás. Quer dizer, tem mais coisa além disso, sabe? E aí, já partindo para essa conexão entre as diversas áreas, quer dizer, uma das coisas que hoje eu vejo é que a gente, isso pode parecer meio óbvio, meio clichê, né? Mas, assim, enfim, a gente nunca para de aprender. Isso, assim, é um negócio que é impressionante. Por mais que você tente estudar, que você saiba ali o motor do seu avião, que você saiba fazer uma HSI num PT-6, quer dizer, você voe um avião com PT-6, quer dizer, você faz essa conexão entre a operação e a manutenção, mas mesmo assim você sempre está aprendendo alguma coisa, sempre vai ter uma situação que você vai ver, quer dizer, que esses conhecimentos, obviamente, eles vão se complementar, mas quer dizer, você vai ficando mais humilde quanto mais você vai aprendendo, porque é aquele negócio do Dunning-Kruger, né? Quer dizer, você chega às vezes num patamar, se você está restrito a uma área de conhecimento, você chega num patamar às vezes que você acha que você sabe. E muitas vezes você sabe ali dentro daquele teu universo,
Mas quando você desdobra esse universo, no caso da aviação, para manutenção, ou para instrução, ou para outras coisas, quer dizer, N coisas que a gente pode fazer na aviação, você vê que tem um outro universo ali, entendeu? É um outro universo. Então, quer dizer, e aí você vê que tem gente que, pô, está imersa naquele universo, está trabalhando naquele universo e quer dizer, é todo um conjunto de ideias, de conhecimentos e de coisas ali que você nem imaginava que existia. Quer dizer, às vezes a gente simplesmente, como piloto, existe um procedimento operacional X que fala, você tem que aguardar 2 minutos antes de fazer tal coisa. Mas aqueles 2 minutos, por quê? Quer dizer, então tem toda uma coisa ali por trás que o material X esquenta antes do material Y, que aqueles materiais eles têm que atingir uma mesma temperatura antes de você poder fazer tal coisa. Então, quer dizer, desde a escolha daquele material até o método construtivo que foi empregado, até você chegar no manual do piloto e falar que tem que ter aqueles 2 minutos. Então, quer dizer, é uma coisa que, assim... não, eu sei que tem que esperar 2 minutos, tá lá no rodapé do manual, então eu acho que você... Mas quando você começa a ver o porquê disso, que daí você fala, meu Deus, tem um outro universo aqui atrás que eu nem imaginava que existia. Então, assim, essa conexão dessas áreas que é muito bacana, porque além da parte legal da história, né, de você aprender e aprender um negócio que eu adoro fazer, essa parte também de você se tornar um profissional melhor, né? Globalmente falando. Quer dizer, você começa a perceber essas conexões e você começa a aproveitar melhor as oportunidades, porque você, às vezes, uma conversa com um mecânico ali de 5 minutos que veio atender o teu avião já te trouxe um insight legal para alguma coisa, entendeu? Uhum. Então, e isso é uma coisa que você... partindo daquele, né, do que eu falei agora da humildade, você passa a perceber muito melhor cada função que está envolvida ali, o quanto de informação bacana que pode existir ali, sabe? Então isso é muito legal, porque você, por exemplo, você com um mecânico de pista, por exemplo, que já foi o meu caso, eu já tive lá embaixo e lá em cima. Você ali com o fonezinho ali embaixo plugado, você ouve os pilotos conversando. E, às vezes, muitas vezes, o próprio mecânico, ele tem aquela visão, tipo, os caras estão ali no ar-condicionado, tomando cafezinho, tá só esperando os passageiros entrarem para apertar um monte de botão e ir embora, entendeu? Claro, eu já era piloto, eu não tinha essa ideia, mas existem muitos que têm essa ideia. E, ao mesmo tempo, o piloto tá lá embaixo pensando, pô, esse cara, o que esse cara tá fazendo lá embaixo? Por que tá atrasado? Por que o porão tá aberto ainda? Esse não sei o que, não sei o que lá. Então, quer dizer... você começa a perceber que tem muito mais coisas por trás daquilo ali. Então, você tá dos diversos lados aí, mesma coisa no safety ou no flight standards, quer dizer, pô, esses caras mudam procedimento todo dia, eles não têm o que fazer, eles ficam lá sentados inventando procedimento só para complicar a nossa vida. Então, quer dizer, não, às vezes não param para pensar que aquela mudança, às vezes morreu alguém por causa daquela mudança de procedimento, entendeu? Que muitas vezes é o caso, né? Então, quer dizer, aquilo ali veio de uma experiência lá num avião na Malásia, sei lá, que um dia aconteceu X ou Y, que acabou mudando esse procedimento. Então, quer dizer, isso é um negócio muito interessante, sabe? Isso é um negócio muito, muito legal dessas diversas funções. E o que é mais importante, assim, eu acho, é que essas diversas funções... E atribuições aí que eu já tive, quer dizer, não foi uma coisa que, como eu falei, vou planejar minha carreira para que seja assim, assim, assado, para o currículo ficar bonito. Não, foi uma coisa, e isso eu acho que é o principal, foi uma coisa de curiosidade genuína, sabe? De interesse genuíno, de falar assim, eu quero participar disso aqui, sabe? Eu quero estar envolvido com isso, eu quero estar envolvido com aquilo. E isso vai te abrindo portas e quer dizer, e a hora que você vê, você tá imerso ali e está conversando com pessoas e está em situações que você nunca imaginou que você estaria. Então, tudo isso foi surgindo através do interesse. Então, eu acho que isso é muito importante, sabe? Até entrando num lado mais filosófico do trabalho, vamos dizer assim,
eu acho que às vezes as pessoas encaram o trabalho como uma coisa, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Claro que o trabalho tem dias bons e dias ruins, tem situações complicadas, tem vezes que você queria estar em casa, mas o trabalho também, ele para mim, sempre foi uma fonte, assim, de conhecimento e de oportunidades, assim, sabe? Muito legal. As pessoas que você conhece, as situações que você se vê e as oportunidades que aparecem por causa de trabalho, quer dizer, são sensacionais. Eu acho que, claro que a gente trabalha por dinheiro, mas eu acho que a parte mais legal é justamente isso, é você poder ter essa oportunidade de aprender e de fazer as coisas dentro daquele teu universo, coisas que normalmente você, como eu falei agora, você nem imagina que existiam, sabe? Então, quer dizer, isso é uma coisa muito legal que sempre é aquela história de você tá com o olho aberto, sabe? Tá com o olho aberto e tá identificando as oportunidades e não é falar sim para tudo, mas ao mesmo tempo estar aberto, sabe? Quer dizer, pô, você quer ir trabalhar em tal lugar? Quer fazer tal função? Quero. Quer fazer tal coisa? Talvez você nem saiba exatamente como é que você vai fazer ali naquele momento, mas, sabe, encare como oportunidade e esteja aberto a isso, porque isso vai ser uma fonte de sabedoria para você, vamos dizer assim, muito, muito legal e que, pô, vai te botar em contato com pessoas e coisas muito interessantes, assim, sabe? Então, isso para mim é uma coisa que ficou muito claro, sabe? Como eu disse, não tinha esse plano na minha cabeça, mas eu vi que eu, agindo dessa maneira, eu criei oportunidades para mim e, poxa, hoje eu olho para trás e falo, cara, que legal que isso aconteceu. E talvez isso aconteceu por causa disso que aconteceu lá no passado, sabe? Então, quer dizer, o fato de ter sido mecânico da própria companhia me abriu a porta no Flight Standard, entendeu? E o Flight Standard me abriu a porta no Safety. E o próprio Flight Standard me abriu a porta para participar de projetos legais dentro da própria companhia, como o caso do FB, do 777, de implantação de novos equipamentos e novos aeroportos e sabe, operações diferentes e peculiares. Então, quer dizer, e essa própria experiência hoje de Flight Standards e de Safety me dá mais bagagem para ser um instrutor melhor. Então, quer dizer, tudo isso, cara, é um negócio que, depois que você percebe esse círculo virtuoso, digamos assim, é um negócio que você vê que é muito importante como atitude profissional, sabe? É você ter essa atitude profissional de realmente gostar do que você faz, novamente, correndo o risco de ser clichê aqui, mas gostar do que você faz e ter interesse nas pessoas e nas coisas que estão em volta de você ali, sabe? Então, isso eu acho que é uma coisa que o trabalho me traz de muito positivo, assim, sabe? Eu adoro o que eu faço justamente por causa disso, porque são oportunidades que você tem que de nenhuma outra maneira você teria, sabe? Então, quer dizer, mesmo hoje, talvez, não precisando mais de dinheiro para trabalhar, eu acho que eu não vejo, assim, uma aposentadoria, sabe? Talvez não trabalhar com o mesmo ritmo e com a mesma intensidade, mas eu acho que continuar se expondo a esse tipo de situações e pessoas é muito importante. É muito importante porque isso, na verdade, no fundo, é vida, né, cara? Isso é a tua vida, é a tua essência, né, cara? E se perder isso, já era, né? Enfim, tô sendo meio filosófico aqui agora, mas... Não, cara, não, olha... Bom, cara, eu tô aqui, eu não tô conseguindo falar porque eu tô de queixo caído, cara. Se as pessoas pudessem ver a imagem dessa gravação agora, minha escala faz 15 minutos exatamente que você começou a responder a minha última pergunta. 15 minutos. E são 15 minutos que dá pra sentir, cara, dá pra ver o brilho no teu olho falando sobre o que você falou. E eu tava aqui, se alguém pudesse me ver, eu tava aqui, cara, babando. Eu tava aqui, ó, literalmente de queixo caído, fascinado, cara. Fascinado com tudo que você falou nos últimos 15 minutos.
Sobre o trabalho, cara, o trabalho enobrece e o trabalho devolve. São duas frases também clichês, mas Com é certeza. verdade. Né? Puta, minha escala, o que você... Olha, eu não sei nem... Cara, eu tava aqui tentando pensar em algo para dizer, porque acho que você trouxe uma beleza e uma pureza tão intensa do que realmente deve ser a nossa vida, sabe? Independente se é aviação ou não, o que deve ser o propósito da nossa vida? Com Que é certeza. viver, que é viver, explorar, viver com intensidade, não se acomodar, no bom sentido, né? Se acomodar no bom sentido de não deixar de aprender, não achar que você já sabe tudo. E o que é fascinante, eu acho que você traz nessas áreas da aviação, e é uma coisa que eu levei muitos anos para começar a entender, ou pelo menos a enxergar, não mais do que entender, primeiro enxergar, é que quando você olha um engenheiro aeronáutico, alguém que projeta um avião, alguém que testa um avião, né? A gente há pouco tempo gravou um podcast sensacional, né? Com um piloto de testes da Embraer e cara, o projeto, a ideia, o teste, sabe? Isso, cara, é uma gestação, cara. Quem trabalha na engenharia de aviação, projetando avião, ele tá, é como se ele tá criando um filho, cara. Ele tá criando um ser. Eu vejo como piloto o avião que eu vou voar, todo avião, ele tem uma alma, aquele prefixo Com dele. certeza. É o CPF dele, todo avião tem sua própria alma. Com certeza. E indo para o lado filosófico, cara, quem projeta o avião é quem constrói é como se fosse quem está dando a gestação, cara, quem está, sabe, gerindo filosoficamente um novo ser, cara, e como nós, seres humanos, que vamos nascer e vamos interagir com milhares de pessoas e vamos passar por 300 milhões de coisas ao longo da vida e vamos impactar pessoas, um avião é a mesma coisa. Quem projeta tem tanta sabedoria e tem tanta coisa que já foi explorada e já foi... muita gente morreu, como você falou, e nesse sentido milhares de pessoas morreram para que um projeto novo aconteça, para que soluções novas aconteçam, né? Em termos de ideias e tecnologia. E daí esse ser nasce, e aí o mecânico, cara, para mim o mecânico é o médico, é quem cuida dessa alma. O mecânico é o médico do avião, cara. O mecânico é quem mantém aquele avião vivo, o coração do avião batendo, a alma, sabe, pulsando. Mecânico é essencial, o mecânico é uma parte fundamental, cara. E só uma coisa, eu só queria complementar que um projeto de um avião, ele não é uma coisa que você faz, lança e tá de boa. Ele é literalmente uma criança, você vai lá, faz a criança nasce e depois você tem que estar monitorando e aprimorando essa criança, que é o equivalente à da educação, exatamente, da oportunidade, e continua aprimorando. E daí vem, como o Conrado bem falou, o mecânico, que é o médico, é o pediatra nos primeiros anos, vai evoluindo, né? E os pilotos, eles têm o costume de achar que o avião é dele, né? Então, por exemplo, não no caso de uma linha aérea, mas no caso na aviação executiva, que eu voo o Papatango, sei lá o quê. E, não, esse é o meu avião. Mas o mecânico, ele tem mais ciúme do avião do que o piloto, muitas vezes. Então, ele vê o piloto saindo com aquele avião e fala, cuida bem do avião, não faz não sei o que lá. Então, quer dizer, o mecânico, ele trata aquele avião como realmente uma coisa, um filho, né? Quer dizer... Mas cara, o avião, ele não existe sem um mecânico, entende? O voo, ele pode até existir sem piloto um dia, em breve, infelizmente. Mas o avião não existe sem o mecânico, entendeu? Acho que até quanto mais a automação entrar nesse sentido, mais vai precisar de mecânico, né? Mas cara, tem uma beleza tão profunda no que você trouxe agora, a forma como você falou, sabe? E é tão bonito isso porque se as pessoas pudessem
ter essa ideia. E a gente, óbvio, as pessoas que eu digo, quando as pessoas, eu estou falando dos nossos, dos meus pares, dos pilotos, né? Porque é um podcast basicamente direcionado ou assistido pela sua maioria pilotos. Porque, cara, a gente como piloto, a gente se esquece de tudo isso, sabe? E é bom a gente lembrar, porque nós somos somente uma parte desse sistema. E não é uma parte, nem a parte mais importante, nem a menos importante, é simplesmente uma parte, né? Sim. Mas é a que aparece, né? E aí entra uma questão, né, que é muito intrínseca à profissão de piloto, que é a questão do ego, porque como aparece, né? Sim. Como é você quem aparece, né, em todos os sentidos, né? Isso acaba mexendo com o ego, porque não tem um ser no mundo que queira ser piloto que não seja uma pessoa que tenha um ego um pouco mais, Sim. vamos dizer assim, avançado ou refinado do que uma outra pessoa, porque faz parte, né? Faz parte, óbvio, você tem que ter, né? Aí é que tá. Eu também não sou psicólogo, mas aí é aquela barreira entre você ser autoconfiante em excesso ou não. Quer dizer, isso é um pouco de ego também. Quer dizer, você com 17 anos para sair voando com o avião sozinho, você tem que ter um pouco de ego mesmo, porque você tem que falar, não, eu sou capaz de fazer isso. Exato. Apesar de ter 50 horas de voo, não saber quase nada, você tem que ter essa autoconfiança de falar assim, não, eu vou levar esse avião lá para cima e vou pousar de novo, entendeu? Então, se você não tiver isso, você não faz nem a primeira hora de voo, acho. Então, assim, você tem que ter um pouco disso. E acaba que o piloto ele tem que estar o tempo todo gerenciando isso. A gente tem que se policiar, quer dizer, eu tenho certeza que você já se viu em situações assim também, que a gente tem que se policiar para o nosso ego não passar a perna na gente, né? Total, porque, sempre. Ao mesmo tempo que você tem que falar assim, não, eu consigo levar esse avião com 200 pessoas de A para B, aqui, ó, tá subindo frente, tá sei lá o que e etc, mas eu consigo cumprir essa missão com segurança, entendeu? Só que você tem que tomar cuidado até onde o teu ego, né? Quer dizer, até onde você vai falar, não, hoje não dá, entendeu? Hoje não dá, então quer dizer, eu acho que isso é uma coisa muito interessante, que o piloto ele tem que estar o tempo todo gerenciando isso, talvez seja... Acho que a principal habilidade, né? Quer dizer, eu sempre usando um termo mais assim do dia a dia, né? Quer dizer, uma coisa que eu falava é assim, olha, para ser comandante, uma das principais habilidades é você não pegar pilha, entendeu? Ou seja, traduzindo para os termos, né? Quer dizer, do dia a dia é você saber até onde aquele teu ego está te levando, né? Quer dizer, porque o despacho quer ver o avião saindo. O passageiro quer ver o avião saindo, a companhia aérea quer ver o avião saindo. Então, quer dizer, mas você tem que ser aquela última barreirinha ali, às vezes, quer dizer, e o teu ego quer ver o avião saindo, né? Então, quer dizer, verdade, você quer ver aquela missão cumprida, né? Então, quer dizer, às vezes você é aquela última barreira ali e fala assim, não, hoje não dá. Então, isso é muito complicado, porque a gente está acostumado a cumprir a missão e 99% das vezes a gente é orientado à missão, né? Quer dizer, o piloto ele é orientado à missão. Então, quer dizer, esse gerenciamento ele tem que ser muito, muito, muito assim, esse autoconhecimento, né? Ele tem que ser muito elevado para você poder chegar e falar assim, não, hoje não dá. Ou hoje eu vou ATT, hoje eu vou alternar, entendeu? Então, quer dizer... Isso é uma coisa que o piloto ele tem que estar o tempo todo gerenciando. E aí mora grande parte, talvez, dos problemas que a gente tem, né? Quer dizer, porque também não é fácil. É muito fácil no dia a dia a gente descuidar disso, né? Sem querer julgar ninguém. Mas eu digo, é muito fácil a gente, no dia a dia, quer dizer, você tá ali na quinta perna do dia, tá indo para casa, quer dizer... Então, quer dizer, você... também descuida disso, mas se eu pudesse apontar hoje né, tanto na executiva como na comercial, uma coisa fundamental, uma habilidade fundamental que o piloto tem que ter é isso, esse autoconhecimento para gerenciar o ego, quer dizer, até onde ele vai me levar e como é que vai ser esse resultado. Mas então... que, assim, Henrique quer falar, né? Fala aí, Henrique. Não, eu só ia falar que isso mais uma vez... aparece esse assunto no podcast dito de forma diferente. Então, eu acho que, assim, mais uma vez vale o lembrete. Cara, você como piloto,
não só como piloto, mas como pessoa, uma das maiores habilidades que você pode ter é o momento de saber falar não, né? Sim. E como você falou, não cair na pilha. Eu acho que hoje o Miescalo sabe melhor do que a gente, que ele está trabalhando numa relação mais próxima, né? Ou ele está mais próximo dessa relação entre piloto e proprietário, do proprietário que põe pilha no piloto. Falar, mas o piloto do meu amigo não faz. E daí entra o lance do ego. O cara fala, não, tá ferindo o meu ego, tá me desafiando. Vou provar para ele que eu sei fazer. E Exatamente. nisso acaba virando capa de revista, né? Capa de jornal, infelizmente. Então, cara, é uma das maiores habilidades, eu já até comentei isso. Eu não sei se eu comentei realmente sério, se eu realmente acho que isso vai para frente ou não, mas eu acho que além dos pilotos ter um curso de como operar a aeronave, saber as limitações, o proprietário também deveria ter e saber a limitação do que ele está comprando. Não, e concordo. levar isso a sério. Concordo, a gente até conversou, né, Conrado, sobre isso até. Eu acho que na aviação executiva mais, principalmente, quer dizer, na aviação comercial, a decisão ela acaba sendo um pouco mais respeitada, né, quer dizer, você vai alternar, vai remeter, quer dizer, não é uma coisa que vai vir assim, alguém te questionar, né, se for um procedimento normal, quer dizer, agora, na aviação executiva, olha, eu não sei, com medo de errar, arriscando errar aqui, mas eu diria que talvez o principal problema hoje de segurança operacional seja esse, sabe? Seja essa influência que o tomador de decisão, vamos dizer assim, o patrão, o proprietário, quem quer que seja, tem sobre o piloto, quer dizer, e partindo para o lado real da história, quer dizer, o piloto, como qualquer outra pessoa, ele tem conta para pagar, ele tem filho na escola, ele tem tudo isso, então, quer dizer, vai entrar toda essa equação aí. Então, quer dizer, muitas vezes é uma decisão muito difícil de ser tomada, sabe? É uma decisão muito difícil de ser tomada. E aí que vem vamos dizer assim, a educação no sentido técnico da história do proprietário, do patrão, de quem quer que esteja lá dentro do avião, entendeu? Acho que isso é uma coisa que quanto mais na aviação executiva é difícil acontecer, mas quanto mais impessoal for essa relação, melhor. Quer dizer, então você pega um jato executivo operando numa NetJets dos Estados Unidos, por exemplo, a pressão sobre aquele piloto para ele tomar uma decisão, né, não estou falando do lado técnico, o lado, vamos dizer assim, pessoal mesmo, é menor do que o cara que voa para um proprietário e ele está sentado ali atrás, porque aí, quer dizer, o cara... Ele tem que chegar, ele tem a reunião, ele tem, não sei, uma reunião importante, uma venda da empresa, uma aquisição de alguma coisa, ou etc, etc, etc. Então, quer dizer, essa pressão, ela gera muito. Se a gente for pegar aí é que isso não entra, né, muitas vezes nas causas e nos fatores contribuintes de uma forma direta, mas quer dizer, indiretamente, a gente tem uma participação muito relevante disso, cara. Total, cara. Eu queria fazer um comentário sobre quando você falou sobre o ego, né, e mais, bom, antes de a gente entrar nessa seara que é, cara, uma seara difícil, mas fundamental da gente falar sobre essa relação na aviação executiva com o proprietário, né? Mas quando a gente estava falando de ego do piloto em si, eu acho que, cara, a gente estava falando de piloto, a relação do piloto com manutenção ou com os outros agentes, né, do voo, que fazem parte do voo. O piloto ele tem uma posição, apesar de não é uma posição mais importante do que nenhuma outra, mas é uma posição de liderança sobre uma outra, né? Sim. Eu acho que existe, não tem escrito, mas existe uma posição, vamos dizer, não hierárquica, mas de uma certa liderança que o piloto tem, porque ele está conduzindo o voo e legalmente o comandante, ele a partir do momento que ele assume o avião, ele é o responsável por decidir se vai, não vai, se o avião está groundeado, não está groundeado, se ele sai ou não. Então existe essa posição inerente ao cargo do piloto, especialmente do comandante de liderança. E eu acho que são duas coisas fundamentais para a gente exercer essa liderança, para a gente controlar o nosso ego, né? Porque a gente tem que controlar, porque todo mundo tem, né? Então, Com certeza. a gente controlar o nosso ego a níveis
a níveis que não se tornem perigosos para a gente e não afetem o outro, né? Porque são as duas coisas, né? A partir do momento que o nosso ego prejudica a gente e prejudica o próximo, né? Que é empatia e generosidade. Então, você falou de conhecimento, se conhecer, conhecimento pessoal, né? A gente não é psicólogo, mas a gente tem um pouco de experiência, né? E essas duas ferramentas, né? Exercer a empatia e exercer a generosidade, isso baixa um pouco o nosso ego e traz um pouco, muito de um senso de realidade para a gente, da gente entender o outro, a gente entender, como você falou, né, o piloto às vezes está lá falando, pô, por que esse cara aí não fecha o porão, por que tem que ir embora, tal, não sei o que, cara, entender qual é a dificuldade do outro, todo mundo está ali para fazer o seu trabalho, né, e todo mundo tem as suas dificuldades, então, e é muito fácil nessa posição de liderança, ali sentado na cabine de comando, às vezes a gente simplesmente julgar, né, e assumir que o outro não está fazendo o papel dele. Quando o outro também vai olhar e achar que você não está fazendo o seu, né? Então, não, e até porque a gente muitas vezes precisa de válvulas de escape, né? Quer dizer, a gente acaba usando alguma coisa como válvula de escape, né? Quer dizer, você vai ventilar aquela tua frustração por alguma coisa, às vezes em cima de alguém, né? Quer dizer, isso não necessariamente, se você olhar em retrospecto, talvez você vá falar, putz, eu não devia ter feito isso. Mas é que muitas vezes, na pressão, acaba acontecendo isso. Então, quer dizer, é como você falou, ó, que você acaba estando na ponta da lança ali e você vai ser cobrado de um atraso ou de alguma coisa qualquer. Então, quer dizer, você acaba sendo o principal, vamos dizer assim, é como aquela história, né? Quer dizer, você está investido ali na situação, né? Quer dizer, uma coisa é você estar envolvido, outra coisa é você estar, né? A história do bacon lá e do, né? Quer dizer... É isso aí mesmo. Então, quer dizer, você realmente está investido na situação. Então, isso é uma coisa que acaba gerando um outro fator complicador ali na tomada de decisão, né? Mas se você tiver conscientemente empatia e exercer a generosidade, essas coisas elas são controláveis num nível muito alto, né? Então você consegue evitar muitos problemas, né? Porque a maioria dos problemas que a gente tem, dos problemas que a gente tem na aviação, seja em solo, em voo, em qualquer esfera da aviação, numa oficina mecânica, né, num avião, cara, é relacionado a relacionamento pessoal, né? Sim, é isso que você sem falou. dúvida. Então, cara, isso quando você fala, e eu gosto muito disso, que a gente já conversou bastante sobre, né, no off, sobre autoconhecimento, né, cara, isso faz parte. E eu acho que eu quero puxar agora o gancho para o treinamento. Então, que é a nossa área em comum, eu não tenho nem um milésimo da experiência que você tem. Gostaria de ter tido essa experiência em diversas áreas. Acho que eu seria uma pessoa melhor, eu seria um profissional muito melhor, eu teria uma visão muito mais ampla do que eu tenho da aviação. Mas uma coisa que a gente comunga, né, é a paixão pela instrução, né? É paixão por treinamento. A gente comunga dessa paixão e isso que nos fez ter esse contato mais próximo agora, mais recentemente. Então, bom, vamos tentar conectar isso com o que a gente está falando, no sentido de que, claro, existem pressões, existem coisas, existe o patrão, o proprietário, o teu chefe, não importa quem. Cara, a posição, especialmente de um comandante, é uma posição de pressão. O voo em si, ele é fácil. Voar é fácil, né? Sim. Que ninguém nos ouça, né? Voar é o bônus, né? Que os proprietários não nos ouçam para não diminuir o salário, mas a atividade em si de voar, depois que você adquire uma certa experiência, ela é uma coisa natural, né? Ela fica fácil. Sim. Porque obviamente, você dedicou muito, você aprendeu, assim como, sei lá, jogar hóquei no gelo é fácil para quem joga, né? Agora, se você botar lá você não vai nem ficar em pé, né? Mas eu acho que todas essas coisas e toda essa parte que a gente está falando, que vai mais pelo lado
do conhecimento pessoal, que é a gestão de nós mesmos, né? Ela hoje está muito direcionada e o treinamento hoje no mundo ele está voltando ou está se direcionando muito para essa parte, né, das habilidades não técnicas, né? Das habilidades que não são exatamente as habilidades de pilotagem, se você sabe fazer um pouso maravilhoso, se você consegue manter o avião no monomotor com uma variação máxima de 5 graus, não é esse o objetivo. Cara, você conseguiu manter o avião de boa, seguro, tal, que está valendo. Sim. Mas a gestão, que você falou, a gestão das emoções, o autoconhecimento, né, você conseguir gerenciar essa parte, e aí a gente está falando sobre treinamento, a gente está falando treinamento sobre competências. Tá? Mas antes da gente chegar nisso aqui, eu quero te perguntar, porque é uma coisa que eu tenho muita curiosidade, que você saiu da aviação comercial, você tem essa experiência como aeroviário, você é dono de uma empresa de manutenção, que por sinal, qual o nome? O Jabá? Axial Aviação. Axial Aviação. Então você que é proprietário de avião, procure o Miescalo, Axial Aviação, lá em Bragança. Obrigado. E agora você já conheceu o proprietário, você sabe que a oficina deve ser maravilhosa. O cara é uma pessoa incrível. Imagina como não são as pessoas que trabalham com ele, né? E aí você teve toda a experiência e hoje você está dando instrução, né, para o pessoal que voa na executiva, do que a gente estava falando. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre como que é essa experiência de dar instrução para quem voa Phenom, né? Bom, obviamente é um avião da Embraer e tudo que é a outra terceira fabricante que você teve contato, né, de que você hoje trabalha. E como é que é dar instrução hoje para esse público, né, da aviação, um público que pode ser acho que é o público mais versátil que tem, né, mais diverso em vários sentidos. Como é que é essa experiência aí, Miescalo? Tanto assim, para o instrutor, ela é muito interessante, porque você tem que abrir o seu leque ali de possibilidades e de estratégias de instrução de uma maneira que eu nunca tinha imaginado, porque é um público, como você falou, muito diversificado, de A a Z. Então, quer dizer, você tem... Tanto que para os novos instrutores lá, a gente sempre fala, olha, uma coisa que você vai ter que estar preparado é porque aqui tem de A a Z, sem entrar no mérito de melhor ou pior. Tá? Eu digo na questão de formação e de experiência e de bagagem, etc. Então, quer dizer, tem desde o piloto, porque hoje, por exemplo, o requisito mínimo para se fazer um curso, o Type Rating, são 200 horas, PCFR, Multi e o teórico do PLA. Então, quer dizer, é quase que o básico, né? Então, quer dizer, você vai ter pilotos com este nível de experiência, mas, novamente, já pegamos pilotos incríveis com essa experiência, caras sensacionais, excelentes, e até o piloto que se aposentou da linha aérea e foi voar na executiva, entendeu? O cara tem lá 30 mil horas de voo e foi voar na executiva. E tudo o que tem no meio disso, quer dizer, o piloto que voava agrícola, o piloto que voava um Seneca e foi para o jato, o piloto que voava o King. Então, quer dizer, tem de tudo. Então, eu acho que, assim, primeiro é essa característica, né, de você saber ser maleável, que já vamos conversar melhor sobre isso, mas primeiro é essa característica, e segundo que, tá, é um piloto que muitas vezes ele tem uma característica diferente do piloto de linha aérea, que é o quê? Muitas vezes esse piloto nunca foi copiloto. Acontece muito isso na aviação executiva. Então, quer dizer, você começou a voar, sei lá, o Corisquinho, depois foi para o Seneca, depois foi para o King, etc. Tudo de comandante. Então, quer dizer, então isso é o quê? Primeiro,
Você sabe disso, né? Depois que a gente vira comandante, o nível de feedback que você recebe diminui muito, assim. Na linha aérea você já tem você já tem processos mais formais de feedback, etc. Mas falando assim, no geral, quer dizer, você recebe muito mais feedback quando você é copiloto, né? Quer dizer, porque você voa com diferentes comandantes, etc, etc, etc. Então, quer dizer, muitas vezes... De feedback você deve incluir também uns tapas na mão, puxão de orelha, essas coisas, né? Esse tipo de feedback também. Não, tem de tudo, mas eu digo assim, você recebe informação, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então, quer dizer, quem voa... Muitas vezes o cara voa single pilot praticamente a vida inteira. O máximo que aconteceu foi ele, às vezes, pegar lá o aluno do aeroclube que estava ali de bobeira para sentar na direita, etc e tal. Às vezes ele nunca teve um copiloto formal, sabe? Então ele nunca foi exposto a um feedback, ele nunca foi exposto a como outros pilotos voam. Então, por quê? Porque eu acho que isso é uma coisa muito legal na linha aérea, que é o quê? Que é aquele primeiro oficial que entra ali, acabou de checar, sentou na tua direita, ele é um comandante em formação desde o primeiro dia. Então, ele tá observando outros pilotos voarem, ele está adquirindo experiência em tomada de decisão, ele está vivenciando situações, ele está observando o que vai ser feito naquela situação, tanto em voo como em solo, né? Quer dizer, você está adquirindo toda aquela bagagem para dali a não sei quantos anos, quando você for promovido, você vai ter essa bagagem já formada e você vai ter uma base, um baseline de conhecimento no qual você vai se apoiar. Então, muitas vezes esses comandantes, eles têm essa característica, que eles nunca foram copilotos e eles nunca tiveram um feedback formal e eles criaram hábitos bons ou ruins que acompanham eles a vida inteira. Então, quer dizer, você vai ter que pegar um piloto desses e você vai ter que adequar aquela característica dele a um voo do avião X ou Y. Então, quer dizer, isso é uma característica, né? Primeiro, que eu já comentei, no caso aí da formação dele, né, da origem. E segundo que muitas vezes essa origem dele traz um piloto que ele não foi exposto a isso, entendeu? Ele voou 20 anos da mesma maneira. E ele nunca teve um feedback de como fazer tal coisa. Ele nunca foi exposto a outras maneiras de fazer tal coisa, porque ele não voa com outros pilotos. Muitas vezes nunca passou por um simulador também, né? Exatamente. Muitas vezes nunca passou. A maioria das vezes, né? Ele voava um C90 que seja, ou um Cheyenne, quer dizer, ele nunca fez um simulador na vida dele. Então, e aí o terceiro ponto que é assim, por mais que você não queira voar em uma linha aérea o resto da sua vida, como é o caso, né? Isso é uma escolha pessoal, mas eu digo que tem muitos pilotos que não têm esse objetivo. Eu acho que a experiência de linha aérea ela é muito importante, nem que seja por um período ali de alguns anos, porque você vai ser exposto, além disso que a gente já falou, a outras maneiras, né? Vários tipos de pilotos, quer dizer, tem dias que você no mesmo dia, numa operação doméstica, aí você voa com 3, 4 pilotos diferentes. Então, quer dizer, então, além de ser exposto a estas, dentro do SOP, lógico, mas sempre tem um lado pessoal de cada piloto, da liderança de cada um, de como exerce a liderança e como exerce ali a função, você também vai estar exposto a métodos de treinamento, você vai estar exposto a métodos de tomada de decisão, você vai estar exposto a treinamentos de tomada de decisão, você vai estar exposto a uma série de coisas que hoje você acaba não tendo essa exposição na formação do piloto. Quer dizer, muitos pilotos eles são curiosos por natureza, estudiosos e acabam pegando essa bagagem, mas não existe formalmente isso hoje. Então, quer dizer, você vê que alguns pilotos chegam com essa necessidade até de uma referência, sabe, para organizar uma tomada de decisão e para identificar uma situação em que um risco precisa ser gerenciado, sabe? Então, a gente vê que tem essas principais diferenças, assim, essas 3 principais diferenças que eu vejo, assim, como uma característica, sabe, da aviação executiva, sabe? Então, lógico,
como eu disse, sem entrar no mérito de melhor ou pior, mas são características que a gente observa que acontecem, sabe? Que acontecem na diferença, por exemplo, de uma instrução em linha aérea. Em linha aérea você sabe que está todo mundo seguindo o mesmo SOP, foi treinado da mesma maneira, quer dizer, você vai fazer ajustes muitas vezes ali pontuais, né? Quer dizer, você não vai ter uma diferença tão grande entre um piloto e outro. Quer dizer, se tiver, aí já é um caso especial, né? Que tem que ser tratado pontualmente, mas você geralmente não tem. Na aviação executiva você tem essa variabilidade muito maior. Então isso eu acho que é uma coisa, é a característica principal, sabe? A característica principal e até como instrutor, aí já entra o lado que você falou da empatia e da generosidade, que isso você acaba desenvolvendo muito. Por quê? Porque diferentemente, né, novamente, de uma linha aérea, você tem que às vezes mudar a sua proa a 180 graus no meio de uma sessão. Quer dizer, você tá tentando um approach e na hora que você vê, você tem que ou às vezes regredir alguns passos para trazer alguns conceitos, ou às vezes você tem que mudar completamente aquele approach que você vai fazer daquela situação, porque você vê que o bom instrutor, no fundo, né, quer dizer, é aquele que adapta a instrução ao piloto. Claro, guardadas as possibilidades, né, dentro de um voo de instrução, mas eu digo assim, você tem que adaptar aquele teu discurso e aquela tua técnica para aquela técnica que o piloto acaba sendo mais familiar. Então, por exemplo, como, já trazendo o exemplo até do médico, né, quer dizer, você faz aquela anamnese, né, quer dizer, até no briefing, quer dizer, que avião que você voou antes, qual que é a tua experiência, com o que você está acostumado, etc., para, na medida do possível, tentar fazer um link, tentar trazer aquelas experiências passadas de uma maneira que aquela nova informação ela se torne o mais familiar possível para aquele piloto dentro do voo. Então, quer dizer, isso é um desafio, mas que ao mesmo tempo é muito legal, de você conseguir mudar, e eu já me vi muitas vezes numa mesma sessão de simulador, tendo que, como eu acabei de falar, mudar completamente o tratamento que eu estava dando para uma situação e ver aquilo sendo bem sucedido depois que você muda. Então isso é muito legal, é muito recompensador isso. Então, mas esse é um desafio. É um desafio por quê? Porque você tem que ter uma caixa de ferramentas um pouco mais completa, né? Quer dizer, às vezes você tem que ter, não é só a chavinha 5/8 lá que vai resolver, você vai ter que ter toda uma gama de ferramentas e experiências, né? Quer dizer, para você poder fazer esse link para aquela instrução ser realmente efetiva para aquele piloto, né? Então, isso é acho que o principal ali. Quer dizer, você tem que ter uma maleabilidade muito, muito maior com esse tipo de piloto, sabe? Porque você muitas vezes tem que trazer, por exemplo, coisas que numa linha aérea você já está mais ou menos acostumado. Um exemplo até, por exemplo, níveis de automação, né? Quer dizer, os 4 níveis de automação básicos, né? Então você muitas vezes aquele piloto que chegou ali, que vai começar a lidar com o type rating dele, um novo type rating, ele nunca ouviu isso. Então, quer dizer, e ali muitas vezes vão acontecer situações, seja por uma pane ou seja mesmo porque na instrução ali do curso inicial houve ali alguma confusão com relação ao automatismo do avião, e você tem que aproveitar aquela oportunidade para trazer ele, peraí, que nível de automação que você está? Traz para o nível básico, vai subindo de nível, ou se aquele nível não está te atendendo, traz para um nível abaixo. Então, quer dizer, mas às vezes, se a gente falar isso no meio da sessão, não vai ser efetivo. Por quê? Porque você já tem que ter investigado, vamos dizer assim, se aquele conhecimento faz parte do piloto. Quer dizer, você sabe lidar com o piloto automático, não estou falando nem do piloto automático A ou B. Você sabe gerenciar o automatismo? O que é gerenciar o automatismo? Então, tem piloto que tira de letra, fala, não, beleza, eu já voei de X, Y, Z e etc e tal. Tem piloto que ele está acostumado, ele até tem um piloto automático legal no avião, mas ele voa em heading e out. Ele nunca explorou ali um nav, entendeu? Ele nunca explorou um vertical navigation, um fly level change, que seja. Então, quer dizer, muitas vezes é você
toda essa introdução, né? Para daí lá dentro do simulador você ser capaz de, peraí, olha só, o avião está fazendo o que você quer? Não, o glide ficou para baixo, por exemplo. O que você faz? Beleza, tenta com o vertical speed, tá, mas o vertical speed, ele acabou apertando, ele te levou para o lado errado. O que você faz? Degrada mais o nível de automação. Então, quer dizer, você usar essas oportunidades para mostrar isso, então, quer dizer, você tem esses dois lados. Se o piloto está pronto para receber aquela informação e como você vai transmitir aquela informação no momento correto. Então, quer dizer, para ser efetivo como instrução. Então, isso é um desafio, porque é uma coisa que tem que ser muito rápida ali na hora, mas, ao mesmo tempo, ela já tem que ter tido uma preparação prévia para você ver se aquele piloto está preparado para... Essa é a diferença da linha aérea, porque, quer dizer, na linha aérea você supostamente acredita que aquele piloto já está preparado para receber aquela informação. Ali não, ali você tem que entender se ele está preparado para receber esse tipo de informação. Então, isso é uma coisa muito interessante. Cara, é um desafio. Eu perguntei porque eu realmente acho fascinante, tenho muita curiosidade, gostaria de ter contato com essa parte, porque o desafio, ele é um desafio muito maior que na linha aérea, da instrução na linha aérea, né? Claro que na linha aérea, hoje em dia, já há alguns anos, né, você tem muitos pilotos iniciais vindo dessa mesma raiz, né, que você pega aí voando feno, de cara que vem do King Air, do Cheyenne, entra para voar na linha aérea. E eu acho que, inicialmente, nesse sentido, até a dificuldade seja até maior, né? Da capacidade de compreensão daquele ambiente. Mas, obviamente, que na empresa aérea você tem um ground school, você tem uma estrutura, você tem uma preparação antes de entrar para o simulador. Existe uma doutrina, existe um SOP que ele tem que... Então, essa dificuldade ela fica um pouco mais, fica mais controlada, né? É um ambiente mais controlado. Sim, exatamente. Mesmo que o piloto não tenha tido ainda experiência, a gente faz aqui, a gente contrata cadetes, né? Cadetes são pilotos que vêm do aeroclube, terminam lá as 200 horas ali, 180 horas, 200 horas, e entram para voar empresa aérea, voar um jato, né? Na empresa aérea, e você tem que dar o type rating para ele, né? Então esse cara, ele não sabe absolutamente nada, né, de aviação. Uhum. O desafio, ele é muito grande, mas as ferramentas que a própria empresa, o departamento de treinamento desenvolve, né, que são oferecidas, né, pro aluno, elas obviamente dão suporte para o instrutor, mas você lida com situações inesperadas, né, e eu acho, especialmente nos recorrentes, né, quando uma empresa aérea, quando você faz um recorrente, você, mesmo no primeiro recorrente do piloto, você já sabe, já existe um nível, né? Existe um nivelamento já de cumprimento de procedimentos, entendimento de sistemas. Por menor que seja, existe um nivelamento que, cara, facilita demais o trabalho do instrutor, você consegue focar muito mais no teu objetivo ali como sílabos, né, como manobra, que seja com aquilo que você vai fazer, porque você já espera que o piloto saiba, mas, cara, o trabalho que vocês têm, ele tem dificuldades, assim, que, meu Deus do céu, né? Não, e até porque hoje, isso não é só no Brasil, no mundo eu vejo, quer dizer, tem países que menos, outros mais, isso não é uma crítica a um sistema de instrução nem nada, mas quer dizer, o piloto hoje, quando ele chega para fazer um simulador, ninguém ensinou ele a fazer um simulador, ninguém ensinou ele como estudar. E daqui a pouco ele vê lá, na frente dele tem SOP, FCON ou POH, dependendo do fabricante, você tem QRH, você tem Memory Items, você tem sei lá mais o que, entendeu? Então, quer dizer, aquele piloto, ele fala, tá, mas por onde que eu começo, entendeu? Então, quer dizer... tem toda aqui, e ninguém nunca ensinou ele a fazer isso. Ninguém nunca ensinou, olha, estuda primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo. Não. Ou o cara aprendeu na marra, ou ele já fez algum simulador antes, que ele aprendeu na marra também, e para esse simulador ele vai acabar seguindo aquela trilha que ele aprendeu antes. Então, quer dizer, sim. O piloto acaba que ele chega lá, ele tem que meio que aprender, ele vai aprender na marra, basicamente. Por quê? Porque ele vai ter que descobrir
né? Isso eu estou falando antes dele chegar, né? Quer dizer, ele vai ter que descobrir como é que ele navega em todo aquele ecossistema ali de manuais e procedimentos. E ali, lógico, ele começando o curso, aí ele já vai ter uma noção melhor do que é importante, do que não é, etc. Mas hoje, quando o piloto vai começar um curso, por exemplo, um simulador, ninguém nunca ensinou ele o que ele vai estudar primeiro. Então, isso é uma coisa que os Estados Unidos tentaram resolver com o ATP-CTP, né? Quer dizer, você tem hoje para... Mas não quer dizer que ele vai fazer isso para um type obrigatoriamente. Ele vai fazer isso quando ele for fazer o ATP dele, né? Quer dizer, mas eles dentro do curso de ATP-CTP, eles tentaram trazer algumas coisas que suprissem esse gap entre a formação básica e um ambiente de aviação profissional. Não vou nem falar de linha aérea, vou falar mesmo de um jato até executivo, etc. Mas isso é uma iniciativa pontual, quer dizer que ainda existe uma defasagem de currículos com relação a isso, quer dizer, e também, como eu falei, não estou dizendo que é problema dos procedimentos de instrução, porque pode ser que o piloto faça um PCI-FR e nunca queira voar um type. Ele vai voar lá o Seneca lá, nada contra o avião, mas ele vai ficar voando aquele avião a carreira dele inteira, uma opção dele. Então, quer dizer, não necessariamente seria produtivo você formar todos os pilotos com essa ótica, entendeu? Então, assim, é um problema, vamos dizer assim, que, quer dizer, o piloto acaba tendo que resolver meio que sozinho, sabe? Quer dizer, ele dentro do curso, ele tem o apoio ali, ele tem a orientação, mas ali é uma bola de neve, né? Quer dizer, todo mundo, eu sempre falo, todo mundo que fez um curso inicial já de qualquer avião que seja, falar que foi tranquilo, não foi. Por mais experiência que você tenha, um curso inicial, sabe? Cara. É o que os americanos falam, né? Que eles falam, que nem beber água de um hidrante, né? Quer dizer, você é um excesso de informação, é muita quantidade de informação em pouco tempo. Você tem a parte teórica que você tem que fazer uma prova, depois você tem o simulador, que é uma sessão depois da outra. Quer dizer, se você não tiver um item não satisfatório, quer dizer, esse item vai se transferir para a próxima sessão e acaba virando uma bola de neve. Então, quer dizer, falar que um curso inicial é tranquilo, ele não é. Ele é uma coisa intensa. Então, e aí esse tipo de gap para resolver durante um curso inicial, ele acaba tornando o curso mais intenso ainda, né? De uma certa maneira. Total. E a importância do instrutor, né? Porque, claro, a gente está falando sobre duas coisas, né? A primária é uma falta de estrutura, né? Na parte de modelo de treinamento, né? Para que esse piloto tenha as ferramentas, né? Que ele já tenha dentro da caixinha dele as ferramentas para trabalhar aquilo que vai ser recebido. Isso é uma falha que existe, né? Não digo nem do sistema da aviação, mas não é nem uma falha, é um gap, que não é necessariamente uma falha, é um gap entre a aviação entre a aviação geral e a aviação profissional, né? Existe esse gap, né? E em algum momento esse gap vai aparecer e vai trazer as dificuldades que são inerentes ali àquele momento. Mas a importância do instrutor é fundamental, especialmente nesse momento, dessas dificuldades que você está descrevendo. Isso me lembra uma coisa que acho que eu já falei algumas vezes, mas bom, você lembra do Sócrates, né? Não o jogador do Corinthians, mas o filósofo. Sim. O filósofo Sócrates, que viveu mais ou menos 300 anos antes de Cristo lá. E o cara era tão importante que ele dividiu a filosofia entre os pré-socráticos e os pós-socráticos, né? Então, o cara, vamos dizer que ele tem um pouco de relevância aí, né? Ele dizia que o papel do mestre, né? Não é encher o vaso de alguém, né? O papel do mestre é tirar de alguém aquilo que já existe dentro dele, né? E é exatamente isso que você falou, cara. O papel do mestre é trazer uma chama, botar uma chama dentro da pessoa. Você tem que ser capaz, não adianta você como instrutor, especialmente na condição que você dá a instrução, chegar pro cara e falar, é assim, assado, pá. O cara, daquilo vai chegar e cair para ele e não necessariamente ele vai ser capaz de lidar com aquilo, vai
Você está falando em português, vai soar em japonês para o cara. Sim, sim. Mas acho que isso, a beleza do treinamento pelo lado do instrutor, né, é que você tem que ter uma capacidade de ler, de compreender a pessoa que você está... Como você falou, a instrução é focada no aluno, não no instrutor, né? Exatamente. O foco da instrução é o aluno, né? Quem é o ator principal é o aluno. O instrutor, ele está servindo o aluno, né? Esse é o meu ponto de vista. Nós servimos o aluno. Com certeza. E aí, nesse sentido, você conseguindo ler, entendendo um pouco sobre psicologia, não sendo um psicólogo, como você falou, mas entendendo um pouco de psicologia humana, entendendo um pouco de comportamento, né? Sabendo ler as pessoas, você consegue, esse cara, eu consigo tirar alguma coisa dele por esse lado. Então, né? Cara, isso é uma beleza, tem uma beleza extraordinária, porque um instrutor, ele tem necessariamente, na minha visão, ele tem que ter essa habilidade, porque senão ele pode ser tecnicamente um cara fenomenal, mas ele nunca vai ser um instrutor fora de série, porque o instrutor fora de série tem que entender de gente, ele Com tem certeza. que entender, sabe, ele tem que entender de pessoas, ele tem que ter, como nós já falamos, tem que ter empatia, tem que ser generoso. Obviamente isso não quer dizer passar a mão na cabeça de ninguém, e se tiver que dar pau, vai dar pau, obviamente. Mas para lidar com esse tipo de desafio que você falou, cara, quando existem esses gaps, cara, quem fecha esses gaps é um bom instrutor, né? Então, fica aqui minha dica para todas as empresas, seja você empresa aérea, seja você uma empresa que presta serviço para empresas aéreas, e você tem instrutores, né? Invista nos seus instrutores o máximo possível, porque Com certeza. A segurança de voo de uma empresa, de um sistema de aviação, ou seja, de quem tem um avião só, começa no treinamento e começa nos instrutores que vão treinar os seus pilotos. E você percebeu, Conrado, que tudo isso que a gente estava falando são competências. O que a gente está falando aqui, na verdade, é um treinamento de competências. Tudo que a gente falou aqui agora, olha só, a gente não falou de o cara tem que fazer XYZ, o procedimento e tal. Não. Tudo que a gente falou nos últimos 15 minutos aí foram o quê? Competências. Então, quer dizer, e a figura fundamental do treinamento de competências é o instrutor. Como você acabou de falar, não o instrutor como o foco ali, não. É o instrutor estar alinhado e entender o que é um treinamento por competências, quer dizer, ele saber, quer dizer, identificar possíveis gaps nas competências e como trabalhar esses gaps nas competências. Então, quer dizer, isso é muito legal, até puxando a sardinha um pouco do treinamento por competências, quer dizer, isso é uma coisa que já existe. O bom instrutor, ele já pratica isso de uma forma talvez não formal, né? Não existe uma avaliação, talvez. Instintiva, né? Pela experiência, né? Mas você identifica, você, assim, às vezes muito subjetivamente ou até inconscientemente falando, você identifica certas competências ou a falta de certas competências, e o teu grande trabalho, no fim das contas, é você trabalhar aquelas competências que estão faltando ou que estão aquém um pouco do desejado e trabalhar isso com o piloto para que elas atinjam um nível interessante. E aí, como você vai fazer isso? Aí que é a arte do negócio, né? Aí é o segredo, né? Não, brincadeira, não é o segredo. Esse é o pulo do gato, eu acho que... cara, esse assunto é um outro podcast, né? E para quem chegou até aqui e não sabe, quando a gente fala de competência, a gente está falando de uma pessoa ser competente no sentido de saber fazer, né? Não é no sentido de ser competente ou incompetente. Competência não é isso. A competência, só para não deixar isso não muito claro, é um conjunto de comportamentos sobre um certo aspecto de habilidade não técnica. Então, eu vou dar um exemplo. Liderança, né? Você ser um líder que seja eficiente dentro de uma cabine de comando, por exemplo, você necessita alguns aspectos de comportamentais, né?
Então, o conjunto desses aspectos comportamentais, como, por exemplo, a forma como você engaja a tua equipe, ou se você voa single pilot, a forma como você interage com a tua equipe de solo ou externa, né? E, enfim, outros comportamentos são os que definem o nível daquela competência específica que assim como a competência de resolução de problema é outra competência que exige comportamentos, né? Que são, por exemplo, identificar quais são as ameaças, né? Num tempo hábil, né? E conseguir construir um caminho para achar mitigações para aquelas ameaças. Então, esse é uma das suas capacidades comportamentais que vão construir um bom decision making, né? É o knowledge, skill and attitude, né? O conhecimento, a habilidade e a atitude de cada competência, né? Quer dizer, isso às vezes a competência ela está relacionada a uma base teórica. Então, quer dizer, vamos dar uma base teórica. Às vezes a competência está relacionada a uma habilidade. Então, quer dizer, vamos treinar aquela habilidade, né? Vamos falar do voo monomotor, por exemplo. Então, vamos treinar um pouco mais de voo monomotor. Às vezes o problema não está nem no conhecimento. Então, quer dizer, ou às vezes está na atitude, né? No sentido de não é atitude no sentido de não querer fazer. Não, a atitude no sentido de como eu vou me comportar na situação X ou Y, quer dizer. Então, é o famoso... Quer dizer, voar, navegar e comunicar, né? Que eu até falo que o simulador ele tem uma grande função, né? Que, na minha opinião, é muito importante, que é você dessensibilizar um pouco o piloto quando ele vê uma mensagem vermelha na frente dele, um master caution, um master warning, quer dizer, porque isso ainda bem não é comum. Então, quer dizer, você fazer aquele piloto ter a capacidade de pensar quando ele vê uma coisa desse tipo. Então, quer dizer, o que eu vou fazer? Então, essa é a atitude. Então, quer dizer, viu ali uma mensagem? Então, peraí. Cancela a mensagem. Vamos entrar no famoso voar, navegar, comunicar e depois manage, né? Então, quer dizer, isso é uma coisa que é uma questão de atitude, quer dizer, isso o simulador também serve para treinar, quer dizer, então identificar, né, depois que você identificou aquela competência, você quebrar aquela competência e ver em que ponto dessa competência está o gap ali, trabalhar esse gap. Então, quer dizer, alguns deles, como eu falei, vão ser conhecimento, outros não, então quer dizer, mas é você identificar e trabalhar isso, então é aí que está a grande beleza do treinamento por competências, eu acho, sabe? Total, e elas podem ser, como você falou, as competências técnicas relacionadas tanto a conhecimento técnico como a habilidade técnica, né? Como seja só, vamos repetir o monomotor aqui para ficar bonito, para ficar legal, pronto, resolveu o problema, né? Sim. Então, ou pode ser não técnico, né? Que aí é a seara que a gente estava entrando das atitudes, né? Ou comportamentos, e tem muito, isso tem... E aí você falou assim, uma coisa muito interessante, né? Que, cara, vamos parar por aqui, mas porque senão a gente vai falar mais 3 horas, porque aí começa a bater, o sangue começa a ferver mais forte. Quando você vê uma luz vermelha, para você não se desesperar, né, cara? Para você controlar as tuas emoções. E aí vem o autoconhecimento que você falou aí, há 1 hora atrás, né? Cara, e o trabalho do simulador especificamente, especialmente para um piloto que nunca fez simulador, né, e ele vai fazer, eu acho que isso deve surpreender muito esses pilotos, assim, de falar assim, putz, eu posso, como é que eu tenho que, eu não preciso ser o salvador ser o super-herói, salvar o mundo aqui, né? Cara, é o controle das emoções, né, cara? Para você conseguir aplicar isso aí que você falou, que é voar o navegar, comunicar, fazer o básico, né? E quanta gente, quando vê uma luz vermelha, esquece de voar avião e vai querer resolver um negócio e aí coloca o avião em atitude anormal ou deixa as coisas ficarem piores porque não tem essa estrutura. Exatamente. Porque simplesmente porque não entendem que eles precisam controlar uma reação instintiva que todo mundo tem, cara. A reação instintiva é a reação de sobrevivência, é a reação de querer resolver a parada rápida, né? Exatamente. Fala, Henrique até apareceu na tela. Easter 401.
focou numa coisa e esqueceu de cuidar de todas as outras. Exatamente. As coisas que aconteceram aqui. Então... Cara, no fim, a gente analisar todos os acidentes, olhar para trás hoje com essa metodologia moderna, né? A metodologia mais avançada hoje de treinamento. Se a gente olha para trás em todos os acidentes, olhar relatório final de todos os acidentes da história da aviação, a gente vai achar, a gente consegue graduar, né? E não me chame de maluco, porque eu já comecei a fazer isso já há um tempo atrás. Eu tenho relatórios assim, acho que, sei lá, de 70% dos acidentes dos últimos 40 anos, eu tenho os relatórios finais aí. E eu comecei a fazer essas associações das competências ali do que foi colocado como fator, como é que chama? Contribuinte. Fator determinante, fator contribuinte, né? E você conseguir colocar aquilo dentro de uma análise de competências e ver quais são as competências. E aí você consegue traçar isso e ver, assim, ao longo dos anos, né, uma tendência de quais são as competências que faltaram, que deveriam ter sido melhor treinadas, né? E aí você consegue diminuir esses gaps, cara, que na verdade são... A gente teve um ano de 2024, a gente acabou de gravar o podcast com o Panda, cara, Mescalo, foi assim, um negócio... Dá vontade de chorar de tão triste que é, cara. A gente gravou o podcast de fim de ano com o Panda no dia 27, né, Henrique? 27. Tá. Dia 27. Hoje é dia 30 de dezembro de 2024, né? O podcast é atemporal, né? Então, no dia 27 de dezembro, 3 dias atrás, nós gravamos com o Panda o podcast de final de ano. O Panda, todo ano, ele fecha o ano do Farol de Pouso, a gente fazendo um retrospecto do ano, dos acontecimentos da aviação, né? Uhum. Infelizmente, esse podcast que nós gravamos no dia 27, ele foi 70%, 80% dele falando sobre os acidentes que aconteceram nesse ano. Porque esse ano de 2024, se não foi o pior, foi, sem dúvida, um dos piores da história da aviação, em termos de número de acidentes e de mortes. Fala, Henrique. Curiosamente, esse podcast começa com um acidente, que é o Japan Airlines em Haneda, e termina a gravação do podcast com o Azerbaijão, lembrar da Azerbaijão. Em 3 dias, nós tivemos outros 3 incidentes que não entraram nessa gravação. É isso que eu ia falar. É isso que eu ia falar. Esse ano foi tão desastroso, tão catastrófico para a aviação, que em 4 dias, e se Deus quiser, amanhã, de hoje para amanhã não vai ter nada, se Deus quiser. Deus quiser. Em 4 dias, né, nós falamos tanto, nós ficamos com o Panda quase 2 horas falando sobre os acidentes que aconteceram no ano. Aconteceram 2 incidentes, né, porque não teve, graças a Deus, não teve mortes, né? Foi o Dash 8 lá em Halifax, e tem o KLM, né? E aquele acidente horroroso, talvez o mais feio que eu já vi na minha vida, né? De filmagem, sem dúvida, talvez o mais feio, que é esse na Coreia, da Jeju, na Coreia, que acho que é o mais horripilante que existe hoje filmado na história da aviação, que a princípio parecia ser o do Azerbaijão, mas uma filmagem que até te arrepia mais. Cara, esse ano... Bom, eu estou falando isso pelo seguinte: obviamente a gente não consegue estabelecer aqui e falar assim, a aviação ficou mais insegura. Não, porque não é assim que a gente mede a aviação, né? A aviação a gente mede num período extenso de tempo, por milhões de decolagens, e por mais que a gente tenha tido vários acidentes num período curto de tempo, isso não quer dizer que a aviação em si, estatisticamente, ficou mais insegura. Sim, né? sim. Isso é um ponto, mas que isso é uma preocupação para o sistema da aviação, que de alerta, né? E que se a gente consegue entender ao longo dos anos o que aconteceu em todos os acidentes e achar pontos comuns, né, entre os comportamentos humanos e que poderiam ter evitado um acidente, cara, a gente consegue construir uma base sólida para aumentar a segurança. Exatamente. Até porque se a gente falar de falhas técnicas, quer dizer, possivelmente, estatisticamente falando, uma falha técnica que houve
num acidente X ou Y, a possibilidade dela se repetir é muito pequena. Então, quer dizer, a gente tem que trabalhar onde? Em competências. Por quê? Porque é aquela competência de identificar e gerenciar que vai fazer a diferença numa falha, num problema, não digo similar, mas numa situação similar. Então, quer dizer, porque tecnicamente falando, a situação técnica vai ser muito difícil de ser repetida. Sem dúvida. Arrisco dizer que talvez nunca com a nossa aviação a gente tem acidentes com a mesma falha técnica como fator contribuinte. Então, acaba hoje que a investigação e o trabalho em cima desses acidentes e incidentes, ele tem que ser muito em cima de fator humano e, consequentemente, competências. Apesar de que esses dois últimos, né, que aconteceram, essas duas últimas fatalidades horrorosas que aconteceram, do Azerbaijão e da Jeju, Azerbaijão, claro, tudo é conjectura, mas tudo leva a crer que é um fator externo, né, Sim. Que obviamente foi a causa da falta de controle, eu sei lá o que tem acontecido lá, mas foi a causa principal do avião ter perdido o controle e ter feito aquele tentativa de pouso de emergência. Se você pensar que o avião, como se conjectura que o avião perdeu todos os sistemas hidráulicos, você pode dizer que aquele pouso de emergência foi um pouso bem sucedido, porque metade do avião sobreviveu, né? É inacreditável que metade das pessoas sobreviveram, né? E esse da Jeju, se foi algo relacionado a bird strike, né? Um fator externo também, né? Que, sei lá, eventualmente tenha causado um flame out dos dois motores, como aconteceu com o Sully, e os pilotos tentaram o que puderam, né? Porque ficaram sem motor e tentaram voltar e não tiveram outra coisa para fazer a não ser tentar pousar e só conseguiram pousar ali. São fatores externos, então eventualmente você vai ter acidentes causados por fatores externos, eu acho que cada vez mais, né? Menos por técnicos, né? Como você falou. Sim. Porque isso a indústria, ela avança muito rápido, né? Isso a indústria consegue mitigar muito rapidamente, né? Com certeza. Agora, o humano, eu acho que o avanço na tecnologia humana, como meu grande amigo Sérgio Lotti gosta de falar, a tecnologia humana, ela, infelizmente, a gente está pecando no avanço da tecnologia humana, porque a gente anda em passos de tartaruga, né? Exatamente. Nessa seara. Então, quiçá o treinamento baseado em competências, que é o CBTA e a evolução do CBTA como o EBT, possam, no futuro próximo, começar a solucionar um pouco desses gaps que a gente tem na indústria. Mas isso, Miescalo, eu prometo à audiência que isso vai ser falado muito mais a partir de agora em 2025, a gente vai trazer muito mais isso, e eu vou trazer você aqui para a gente falar só sobre treinamento e só sobre competências, porque acho que isso aí... Conte comigo. Sempre. A gente aqui está há quase 2 horas falando. O Miescalo, para quem não estava, só estavam nós 3 antes, né? No warm-up, Miescalo, o cara tem, né? O cara tem uma oficina, o cara é relax, tal. Ele não falou do livro dele, mas ele tem um livro. Daqui a pouco eu dou espaço para o jabá do livro também. Mas você pensa assim, ele fala mansa e tal, mas ele fala assim, quanto tempo que é esse podcast? Eu falei, mas por quê? Não, porque eu preciso controlar tudo. Falei, tá vendo? Já são quase 2 horas. Eu falei para ele, esquece, se o papo for bom, o papo passa de 2 horas. Que bom, então, que bom. Então, cara, antes da gente fechar, o livro que eu ganhei, não adianta eu mostrar aqui, eu ganhei um livro autografado, eu não li ainda, mas eu vou ler, tá na minha lista, te falei, tá na minha mesa aqui, não tá na estante, tá na mesa. Então, tá na mesa já é um bom sinal. Eu queria que você falasse um pouco do seu livro antes da gente ir pro final aqui. Então, o livro, ele surgiu, na verdade, um amigo meu é reitor de uma faculdade em Santa Catarina e pediu para eu escrever uma apostila para o curso de Ciências Aeronáuticas para a matéria de manutenção aeronáutica. E eu escrevi essa apostila e eu falei, durante esse trabalho, eu acho que tem mais coisa para falar aqui, sabe? Porque na parte de manutenção existe muito conhecimento empírico,
que não está escrito em lugar nenhum. E já entrando naqueles gaps lá até da formação dos pilotos, quer dizer, você tem algumas coisas que não estão escritas em lugar nenhum ou estão perdidas lá no meio de legislação e etc. Então, a ideia foi trazer esse conhecimento tanto para pilotos como para mecânicos, esse conhecimento básico do que é um processo de manutenção, né? Quer dizer, por incrível que pareça, existem muitos até proprietários de avião que falam assim, não precisa fazer nada no meu avião, está tudo certo, não aconteceu nada, está tudo funcionando. Não, mas espera aí, então tem manutenção corretiva e preventiva, entendeu? Então, quer dizer, trazer esses conceitos primeiro, depois desses conceitos trazer toda a parte de organização de uma oficina de manutenção, quer dizer, como é que é o processo de uma organização de manutenção, desde o momento que o avião chega até o momento que ele sai, a organização da documentação de manutenção, então, quer dizer, uma caderneta de hélice, de célula, como é que ela é organizada, como é que eu preencho, porque muitas vezes isso é responsabilidade do piloto que está voando, né, quer dizer, é ele que preenche aquelas cadernetas, então, isso impacta diretamente até no valor da aeronave, né, quer dizer, se a documentação não tiver ok, isso afeta o valor da aeronave. Então, quer dizer, é uma coisa muito importante. Então, desde a organização, quer dizer, que informações que a gente tem no segue-voo, o que é o mapa, né, o famoso mapa das aeronaves, quer dizer, o controle de componentes, do programa de manutenção, etc. E aí, por fim, o que o piloto pode fazer com relação à manutenção do avião dele, né, boas práticas, etc. Então, a ideia foi trazer coisas que ou estavam escritas de uma maneira não tão amigável, quer dizer, perdidas modos de dizer, né, assim, sob aquele manto da legislação, né, de uma maneira mais até visual, e trazer um pouco de conhecimento empírico, né, que acaba que circula ali numa organização de manutenção ou entre os pilotos, mas que é sempre passado boca a boca, tal, de uma forma mais informal, então trazer isso de uma forma mais organizada até para os pilotos e para os próprios mecânicos também, né? Então a ideia do livro foi essa, basicamente. Então, registrar isso. E quem quiser comprar o livro, onde é que acha? Então, o livro está na Amazon, tá? Tá também no site da editora Dialética, chama Princípios de Manutenção Aeronáutica para Pilotos e Mecânicos. Então, tanto na Amazon, tem versão Kindle também. Então, nesses dois lugares aí, editora Dialética ou Amazon, dá para adquirir as duas versões, a digital ou a física. Como é que é o nome do livro de novo? Princípios de Manutenção Aeronáutica para Pilotos e Mecânicos. Beleza. O Caio vai botar o link aqui na descrição do vídeo aqui do YouTube. Quem quiser adquirir, vai estar o link lá. Acho que dá para colocar o link da Amazon direto, mas enfim, o nome do livro vai estar lá. O Henrique já achou e o Caio é o nosso editor-chefe, vai colocar ali no link da descrição. Mescalo, cara, muitíssimo obrigado, cara. Eu quero falar uma coisa assim, cara, que primeiro foi uma alegria muito grande retomar o contato contigo esse ano. A gente está tendo papos assim maravilhosos, né? Sobre treinamento, mas eu quero dizer que essa gravação desse podcast, cara, foi um momento especial, porque tudo que você falou e o teu entusiasmo, e acho que a mensagem que você passa é fascinante, cara. Você é uma pessoa fascinante, você tem uma história fascinante, e eu acho que fascinar as pessoas é um jeito de encantar e é um jeito de inspirar. Então, cara, uma baita história inspiradora, e eu digo isso por mim. Cara, você me inspira muito, eu acho que você é uma pessoa incrível e espero que a gente possa trazer você mais vezes, porque eu sei que a nossa audiência vai aproveitar muito do teu conhecimento, não conhecimento técnico, mas da tua experiência, da tua forma de enxergar a vida, enxergar a aviação, da leveza que você traz, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, é parte do fascínio, né, que você traz, é a leveza. E, cara, tudo de bom, sucesso, obrigado por ter compartilhado esse tempo com a gente aí. Muito obrigado, uma honra ouvir isso de você, muito obrigado mesmo, a admiração é recíproca, tenho certeza disso, e conte comigo sempre. Tamo junto. Valeu. Gente,
Enquanto vocês estão fazendo as despedidas aqui, eu estou baixando no meu Kindle livro de princípios de manutenção aeronáutica para pilotos. Tá? Mescalo, prazer te conhecer também. Queria agradecer em nome de toda a equipe. Para você que chegou até aqui o final com a gente, curta, comenta, compartilha. O nosso agradecimento para os nossos parceiros e apoiadores. A realizar a FCT e a UFP Aviation. Gente, muito obrigado e tchau, tchau. Linha Coloma 0 Gol 5629.